Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast. Eu sou o Tomás e não podia ir de Grêmio ao trabalho, então eu fui listradinho. E aí, gurizada, que é a Leozeira. Boa semana aí, todos os ouvintes. Fala gurizada, Fernando aqui. Como vocês podem ver, eu estou em clima de festa. Estou equilibrando meu cone na cabeça aqui. No Carlos E é isso, né, Vinícius. gurizada? Eu estou castrado. Apenas digo isso. Gostei que o Tom veio a caráter, vestido de Arthur Melo. Gostei. Faltou o blazer, faltou a gravatinha, mas é o Arthur Melo mais despojado, né, O cara? Tuxedo, faltou o Tuxedo. Mas, cara, assim, é bom ganhar. Meu nome aqui, vocês não estão vendo, mas meu nome aqui é Ruralito, tô muito feliz. E, cara, eu queria um sinal de vida do Leonardo, mano, porque eu não falo com ele já faz, tipo, desde quinta, eu acho que foi a última vez que eu entrei em contato de fato com o Léo, cara. Eu não sei mais nada sobre o que se passou de quinta pra cá, velho. Resolveu acreditar. Cara, aconteceu o que a FGF quis que acontecesse, tá ligado? Não sei o que vocês esperam. Tipo, aconteceu o script. Aconteceu o script ali, que é o mesmo script aí que acontece todas as finais que tem árbitros do Rio Grande do Sul, né? É o script, não tem o que fazer. Eu só Aconteceu vivi. exatamente. Eu, eu, As me- cartas eu, marcadas. exato, eu me senti no show de Truman. Tá ligado? Esse show de Truman ali, só Daniel Beans, FGF, Rádio Daniel, Gaúcha, meu, só controlando o cara, meu, controlando a vida do cara. O cara, tipo, só se sentiu controlado, né? Não tem muito o que fazer. e tu diz que o Vaguinha tava brigando contra a Matrix, o Vaguinha, o Balda, o Isso, Saraiva. cara, mas eles são parte da Matrix. Eles são parte tipo, fazer parecer real, fazer parecer que o Léo não tá sozinho nessa. Cara, Entendeu? entendi. Mas no final Exato. é tudo uma grande farsa, cara. É uma grande Exato, ilusão, eles né? são Eles só, criam. exato, eles são personagens só pra, tipo assim, pra gente se sentir um pouco representado e não ir atrás da verdade, meu. Mas a verdade é uma só, né? A verdade aí é. A verdade está escondida a sete chaves pela FGF. Não, Exato, meu, exato. eu só Diga. queria fazer uma denúncia que no vestiário do Beira-Rio foi visto ocorreu uma coisa muito grave. Foi visto que o Amuso, ele foi visto comendo moranguinhos. Então ele encerrou o seu jejum do Ramadã e já pode ser considerado algo grave, né? Um crime religioso. Então vamos se atentar a isso, né? Falando em Ramadã, não tem alguma coisa acontecendo no escanteio curto? Eu aproveitei. Cara, eu acho que tem a ver com o meu jejum, digamos assim. Então, em decorrência da vitória do Grêmio no Campeonato Gaúcho, eu prometi fazer um jejum enquanto o sol não estiver. Enquanto o sol estiver alto, eu. Agora, a partir de 6 horas, pra mim, já passou o sol. Não, baixou, baixou. Mas era em homenagem ao nosso jogador Amuso. Como é que foi o primeiro dia de jejum? Foi ruim, cara. Bah, Cara, eu acordei com uma mensagem do Tomás, eu queria até ver a hora, cara, mas acho que vai ser difícil aqui eu achar, pera aí. O Tomás me mandou uma mensagem, gurizada. o cara Era já tava sofrendo, tá ligado? 6h40 da manhã. A partir de agora, no food. Vai tomar no cu, Ah, cara. cara, era realmente. Cara, pior que, tipo. Claro, tem aqui essa coisa que, tipo, tipo, conciliei com o fato do Grêmio ter ganho, mas, tipo, era uma coisa que eu queria ver como é que era, entendeu? Que, É loucura. cara, nunca, tipo, o cara nunca passou, tipo, fome induzida, assim, tipo, o cara nunca teve isso, então, sei lá, induzi pra ver como é que era. E é ruim, cara, e provavelmente eu vou que amanhã já não vou mais seguir isso, porque é muito ruim. Bah, Mas o melhor é que o Tomás ontem à noite estava me mandando no privado artigos científicos falando sobre o bem desse jejum para a saúde, cara. Eu achei engraçado isso e queria compartilhar. É. cara, Mas vamos, interessante. vamos ter que falar do jogo, né? Assim, a gente nunca repercute jogos aqui, Infelizmente. mas a gente vai ter que repercutir o jogo. E eu acho que nada mais justo que dar a palavra pro
um quarto do programa. Pro lado Começar. injustiçado. Cara, assim, ó, é aquilo, né? Ah, antes do jogo criou-se o clima bélico, né? As torcidas estavam inflamadas. Meu, o jogo começou totalmente insano. Tava tipo um jogo. Meu, tava um clima fera, tá ligado? Clima de Grenal. Tava Clima muito de massa de Grenal, tá ver, meu. ligado? Tava, meu, é jogo, tipo, meu, clima absurdo, tá? Só que, meu, aconteceu o que acaba acontecendo com o Inter muitas vezes desses jogos, que é não conseguir aproveitar as chances que tem pra pegar o jogo pra si, entendeu? Que, cara, aos 13 minutos, o Alampa recebe uma bola na meia ali, solta perfeito pro Carboneiro. Acho que é o Pavon na direita ali, não sei quem que era no Era lance, ele. tipo, tenta dar um bote, aí fica meio perdido, perde totalmente o tempo, meia bola só pro Carboneiro, completamente livre, cara, é só ele fazer e, tipo, meu, botar fogo no jogo. E, cara, aquele jogo ia ser nosso, tá ligado? Porque, tá, eu concordo que, tipo assim, no começo, os jogadores do Inter, os caras estavam agressivos, tá ligado? Os caras estavam, Nossa, meu, os Tava. caras estavam no bandidagem. ódio, meu. Os caras estavam no ódio. Só que, cara, com aquele começo, mais o golzinho, bah, aí a gente ia tá muito bem. Só que não foi o que aconteceu, tipo, a gente foi perdendo chance, perdendo chance, perdendo chance. Até que, meu, chegou a fatídica hora do pênalti. Chegou a fatídica hora do pênalti que, meu, o nosso PVC, Pe- Pedro Ruralito, tá em choque, tentando defender o indefensável, tá ligado? Depois a gente pode até falar sobre isso, mas, meu, não tem como não dar aquele pênalti, tá ligado? Não tem como não dar. Tem que dar, entendeu? Tem que dar. E aí, o Inter entrega um escanteio meio bizarro, assim, e toma um gol, tá ligado? Aí ali acabou, tipo, a galera viu que tinha acabado e tal. Tanto que o segundo tempo foi protocolar, tá ligado? Foi um segundo tempo muito protocolar. Não teve reclamação com a arbitragem, não Esfriou o jogo. teve, não teve bolinho, não teve agressão. Tipo, foi um jogo tranquilo, sabe? Justamente porque não tinha mais o que fazer, né? E aí, basicamente, a FGF, como diria Alan Patrick, estragaram a final do Gauchão. Cara, eu Cara, acho que a gente cantou a pedra que isso ia acontecer, não o que ia ter polêmica de arbitragem, não o que ia ter o Grenal na final do jeito que seria, mas a gente cantou a pedra de que o ataque do Inter é ruim. Eu acho que é chovendo molhado falar que o Inter perde gols. Cara, já desde o ano passado, acho que desde a contratação do Ener Valencia pra cá, o Inter tem um problema muito sério de produzir muito no ataque e não conseguir concluir as jogadas. O grande problema do Inter, acho que na temporada passada e nessa, é esse, e o Grenal só escancarou isso. O Inter pode reclamar horrores da torcida, da arbitragem, o que quiser, mas se tivessem feito os gols que eles tiveram para fazer, principalmente no primeiro tempo, nos dois lances do Borré e no lance do Mercado de Carrinho, Foi logo na cara, sequência, né? exato, é um placar que dava para ter buscado. Mas teve o demérito, claro, do time do Inter, na minha opinião. Cara, ontem. É, foi ontem, né? Eu senti que o Borré tava numa noite de Borré. Tipo, na noite clássica Borrado, dele, que ele se. borrado. Borrado, que ele se atrapalha nas pernas. Não foi tipo. Ontem foi o dia. Tipo, o Grenal foi a primeira vez nesse ano que ele se mostrou o Borré que ele tinha se mostrado até o momento. Tipo, esse ano ele tava bem, tipo, tava conseguindo, enfim, ter o controle da bola, não tava se atrapalhando. Cara, no Grenal ele não sabia o que fazer com a bola, basicamente. Então, cara, o Inter, esse problema de finalização teve várias jogadas que eu senti muito medo. É aquela jogada que a bola chega passa na frente do gol do Grêmio e, tipo, ninguém empurra pra dentro. Tá ligado? Exato. É aquela bola que ela vem, chega perto e fica, meu Deus, alguém vai empurrar e ninguém encosta na bola. E a bola passa reto, assim, tipo, de lado a lado do gol. E tu é a fica, bola tá, do é o suspiro. Inter. É, exatamente. Cara, aconteceu Exato. várias vezes. Porque teve várias chances que não foram de gol, não teve chute. Mas, cara, dá pra contar pelo menos umas 5 vezes que a bola passou na frente do gol, sem chute nem nada, e ficou. E eu fiquei com aquele medo, tá ligado? A do mercado eu Então, me gelei, mas a do mercado, que é o nossa, cabeceio do Vitor Gabriel pra baixo, assim, cara, eu vi aquela lá hora eu dentro tinha a visto a bola. bola dentro do gol. Exato, cara. E uma coisa que o Léo falou que é muito verdade, eu acho que dá pra gente deixar o tema arbitragem mais pro final, daí a gente pode falar só da arbitragem. Vamos falar de futebol. Falar Por de enquanto, futebol. não, porque, cara, quem acompanhou os debates
da imprensa gaúcha hoje viram que, cara, foi só. Me desculpa, foi só groselha, cara. Foi só Escândalo, né? briga de. Um falando que foi pênalti, outro falando que não foi pênalti, um falando que foi expulsão, outro que não. Então, cara, vamos surpreender todo mundo e falar de futebol aqui, cara. E, meu, o começo de jogo foi um dos começos de Grenal mais legal desses últimos anos, tá ligado? Porque eu sinto que de uns 2, 3 anos pra cá o Grenal perdeu um pouco da faísca que tinha, tá ligado? Daquele Grenal que tu começa nervoso o jogo inteiro, independente do placar, e os jogadores dentro de campo estão nervosos. Os jogadores dentro de campo, a bola para, alguém dá um encontrão o Paulinho de Paula empurra o enamorado nas costas sem bola. Essas coisas eu sinto falta no Grenal, tá ligado? A gente teve a fatídica briga do Galo e do Cruzeiro, que a gente vai falar provavelmente nesse programa. Cara, eu sinto falta disso num Grenal, porque é isso que dá o tom da graça, meu. Me desculpa, eu sei que é horrível falar isso, velho. Cara, se não tivesse briga em Grenal na sua história, a gente não diria que é um dos maiores clássicos do mundo. Se fosse Exato. muito querido, a gente não ia... Se fosse um jogo muito queridinho, a gente não ia... Se fosse um Não ia... Sansão, tipo, cara, dois É, Santos e São Paulo, times gigantes. Mas que assim, ó, Se é um respeitam clássico que não. muito. É um clássico que não fede nem cheira, Né? tá ligado? Se, tipo, se respeitasse demais, tipo assim, nos limites, né? Claro, tem que ser dentro dos limites, mas se a gente se respeitar demais, perde um pouco da... E a gente quer ver jogo pegado, cara. A gente quer ver os caras dando uma entrada meio arriscada, um Pegando tentando firme. dar uma... No finalzinho do jogo, tentar dar um passe de letra, tipo, tentar entrar na cabeça, tipo, coisas assim, sabe? Tipo, o outro querer, tipo, assustar o Ronaldo querer dar um susto no Amuso, tipo, no início do jogo, assim, querer dizer, aqui sou eu que mando. Tipo, eu acho Que que sou eu que faz mando, parte, toma. cara. Não que, cara, claro, quem faz isso, na minha opinião, tem que tomar a punição. Tipo, um amarelinho, tá bom, entendeu? Mas tem que fazer, cara, e é isso que dá a graça. E eu acho que foi um dos melhores grenais nesse sentido, assim, tipo, de questão de ser pegado, questão de bola. Eu acho que ficou muito pelo contexto do jogo, né? O Grêmio veio com a proposta. A gente ouvia que a proposta era atacar também. Isso me frustrou um pouco, É. porque eu tinha visto que a proposta do Grêmio era ir pra cima, tipo, aproveitar os espaços e ir pra cima. Cara, toda a chance de contra-ataque do Grêmio, ou o polaco enceradeira dava umas voltinhas, ou o nosso colombiano Miguel Monsalve ficava dando suas voltinhas e não esticava o passe, mano. Mas jogou bem. Ele conseguiu prender Não, bem a bola. jogou bem. Na sua Mas não, proposta, jogou bem. mas não Eu acho. conseguiu encontrar, quebrar linhas. Faltou É. isso. Eu acho que os dois times nas suas propostas jogaram bem. Só que o problema do Grêmio foi que não conseguiu aproveitar contra-ataques. Eu sei que não queria, mas não conseguiu aproveitar muitos contra-ataques, porque normalmente quando joga reativo quer tentar aproveitar uma saída mais rápida. E o Inter foi o que eu falei. O problema principal foi a finalização, não adianta. Porque o Inter criou, meio de campo do Inter achei muito bom no primeiro tempo, mas subiu no segundo tempo. Eu me surpreendi que Paulinho e Paulo tava, tipo, no final do segundo tempo tava em campo. Eu não vi ele no segundo tempo jogar, sabe? Que o time tava morto, meu. O Inter, no segundo tempo, o Inter, tipo, não tinha mais ímpeto, né? Eu Cara, acho que Tanto o que exemplo assim, tipo, disso. tanto que depois da expulsão ali do Wagner Leonardo, depois do pênalti, tipo, do 1-1, cara, o Inter não finalizou a gol. E, tipo, teve mais uns 15 a 20 minutos de partida, contando os acréscimos ali. Sim. E, tipo, o Inter simplesmente não conseguiu criar. Claro, ficou, tipo, um negócio meio esquisito ali, porque ele foi literalmente o Parque the Bus, né? Tipo, ainda mais por, por conta de estar com um a menos. Mas, cara, o Inter, tipo, não conseguia criar nada, tá ligado? Não conseguia, tipo, não finalizou a gol. E isso que foi brutal. Porque, meu, no primeiro tempo, cara, o Borré chegou atrasado em todas as bolas. Tipo, sim. que era pra ele meter pra dentro, tá ligado? E, cara, querendo ou não, isso comprometeu demais, tá ligado? Depois que tomar o gol, aí tá. Aí realmente já tinha, o campeonato tinha acabado já. Porque não ia fazer 4-1. Mas, cara, o Inter teve muitas chances de pegar o jogo pra si. E é o que eu, meu, falei com quem conversou comigo pré-game ali, né? Que, cara, eu achava que a única chance do Inter era fazer o time do Grêmio se sentir acuado mesmo com a vantagem, tá ligado? Tipo, meu, se o Carboneiro faz ali o gol com uns 13 minutos, do jeito que a partida tava, meu, mesmo que o Grêmio ainda tinha uma vantagem muito grande, tipo, ainda assim, e o Inter tem que fazer mais dois, e não podia tomar, né?
Mas, cara, o clima ali dentro de campo ia ser muito diferente para os jogadores, tá ligado? E, cara, daí a gente fica esperando, fica um time mais suscetível a erros, tá ligado? Só Sim. que aí não foi o que aconteceu, né? O jogo, tipo, ao mesmo tempo que o Inter criou muito, eu acho que foi um jogo que o Grêmio mostrou uma segurança ali em saber controlar a partida. Principalmente no psicológico, cara. Eu falei pros guris no grupo ali. Cara, tem uma hora que pra mim é só um exemplo disso, que eu acho que é o Alejandro. Ele meio que vai peitar o Gustavo Martins numa bola, e o Alejandro dá tipo aquela cabeçadinha, tipo, só aquela que é tipo, meu, só relando a cabeça no outro, tá ligado? Meu, o Gustavo Martins só fez isso aqui, ó. Ah, juiz, olha aqui. E virou e saiu. Cara, isso mostra que o psicológico do Grêmio estava, tipo, firme, estava frio. Tipo assim, cara, não vou cair na provocação. Porque se o Grêmio tem mais um expulso, compromete e faz um pênalti, entra nesses jogos mentais do Inter de violência, cara, grandes chances do Inter, com o apoio da torcida antes deles irem embora, tinha chance de conseguir. Desculpa, eu precisava. Mas tinha chance do Inter conseguir virar o placar. O Léo falou, cara, se o Carboneiro faz aquele gol que ele chutou em cima do Everton. Cara, era papo do Inter empilhar atacante, não duvido de entrar até o Alejandro no primeiro tempo ainda pra fazer mais dois, tá ligado? E não duvido de sair esses dois gols. Então, a incompetência do Inter, que eu acho que é algo que a gente pode até falar depois, mais pro final do programa, é algo que tem sido prejudicial e vai ser prejudicial. A gente pode falar como é que vai vir os dois times pós-Grenal. Eu acho que é um tema interessante. E eu acho que isso evidencia que o Inter vai ter muitas dificuldades esse ano, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É, cara, infelizmente o Inter tinha que buscar um resultado muito difícil. E que nem vocês falaram, né? O Inter cansou no segundo tempo, porque no primeiro tempo, cara, teve uma bola, acho que todo mundo viu. O Monsalve tava perto da lateral, tinha 5 caras do Inter em cima dele. Não tem como manter uma intensidade no segundo tempo com isso. Mas infelizmente pro lado do Inter, não tinha o que fazer, tá ligado? Tinha que, tinha que dar a vida. Tinha que dar a vida no primeiro tempo, mas não deu certo. Faltou a finalização, que nem a gente já comentou aqui. É, cara, eu dizer que, tipo, o Inter entrou sem pressão, né? E eu acho que os gremistas estavam com mais tensos e mais nervosos do que o Inter ontem. Acho que todo mundo concorda. Eu tava com medo que o Inter virasse esse jogo, cara. Eu falei pra Cara, vizinhos no elevador sobre e isso, conversei no parecia, elevador. e parecia que era factível, meu. Tipo, tu ouvia a semana toda que, tipo, bah, o Inter tá se preparando, vão jogar, tipo, a vida. E jogaram, cara, mas não deu e eu acho que, sei lá, cara, eu acho que foi franco, assim, ó, foi jogo franco. Os colorados vão discordar, dizer que teve a intervenção da arbitragem e tal, mas eu acho que foi um jogo bem franco, assim, e foi um teste bom. Daí agora já falando sobre o que acontece a noite pós gauchão. Eu acho que, cara, o Grêmio ele tem dois caminhos, né? Grêmio e Inter tem dois caminhos. O Grêmio pode sentar em cima do. Fazer o que o Inter fez ano passado. Tipo assim, o desse ano já tá feito. Tipo, fez toda uma epopeia pro Gauchão e depois deixou a temporada. Sei lá, cara, a Largou. temporada. E É, merecia, deixa- claro. Ou pode usar isso como um motivador, tipo assim, cara, tem trabalho, a gente tem. Só tende a melhorar e atropelar o RB Bragantino que estaremos lá. Foi o que eu senti vendo as entrevistas pós, tá ligado? Principalmente dos jogadores, mais do que a do Luiz Castro. De que, cara, o elenco tá muito fechado com o projeto. Esse título foi importante pra dar continuidade pro projeto, porque, cara, depois que o Grêmio tomou aquele baile do Inter, o 4-2 foi um baile que não tem o que falar, não tem o que Foi discutir. vergonhoso, mano. Foi vergonhoso. Cara, eu fiquei, depois daquele Grenal, eu fiquei realmente chateado, sabe? Porque, tipo, o Inter jogou muito melhor. O Inter meteu o 4-2 na bola na gente. Depois daquilo, muita gente, inclusive eu, questionei o cargo do Luiz Castro, tá ligado? Eu pensei, cara, talvez não seja o melhor nome mesmo. Talvez a gente tá sentando num cara que fez um trabalho bom e não era pra ser, sabe? Mas ele se mostrou flexível com as suas verdades, porque ele tinha verdade e que o Grêmio não precisava de um primeiro volante. Foi lá, botou o Noriega pra mim ontem melhor em campo e um dos melhores em campo do Grêmio nesses últimos jogos. Pra mim tá jogando excepcionalmente. Mudou a zaga, botou dois zagueiros mais jovens, botou o Pavon na lateral, o Luiz Castro mexeu bem o time. E agora ainda tem a adição do Léo Pérez e do Nardoni, que são dois jogadores que, pro meio campo, eu acho que são excepcionais pro esquema de jogo. Acho que vai ser algo que vai conseguir encaixar bem.
E a tendência é que o Grêmio mantenha a pegada, eu acho que mais para as Copas do que para o Brasileirão. Quero ver como é que vai ser esse jogo contra o Bragantino e quero ver como é que vai ser as próximas rodadas do Brasileirão. Eu tenho muito medo que o Grêmio sente na soberba de ter ganho o Gauchão que nem foi o Internacional. Mas eu acho muito difícil isso acontecer pelas manifestações do pessoal de dentro do Grêmio. Exato, cara. As entrevistas pós-jogo, eu assisti o Marlon falando, eu senti no discurso que eles estão, que nem tu falou, eles estão fechados com o Luiz Castro e estão prontos pra, cara, continuar na temporada e tentar buscar mais coisa. Obviamente a gente sabe que é muito difícil, porque o Brasileirão, enfim, a Copa do Brasil é muito disputado, é muito competitivo. Mas, cara, tem que acreditar no projeto. A gente não foi imediatista, isso que é bom, né? Tipo, Exato. perder um jogo, que nem lá, a gente perdeu o Grenal, eu acho que aquele momento não era pra, meu Deus, vamos tirar o Luiz Castro, será que ele é mesmo? Esse é o momento pra, talvez, recalcular um pouco a rota, tipo, tá, calma, não é bem assim. E foi o que aconteceu, o Grêmio manteve os pés no chão e conseguiu ganhar o gauchão, tá ligado? Então eu acho que é só continuar nessa mesma pegada, o time vai se encaixar cada vez mais. A gente já achou, eu acho que a escalação inicial a gente já tem mais ou menos, a linha de quatro atrás. O, o Pavon, ele, enfim, tá indo muito bem na lateral, mas ele precisa treinar muita coisa ainda. Eu Claro, senti ele, inclusive bater o lateral, né? o cara revertendo um monte de É lateral. Cara, verdade. o árbitro já tava com, assim, ó, todo lateral do Pavão, o cara já ligava o sensor, né? Porque ele já Cara, tinha É, sofrido com isso impressionante, na cara. semi, né? o que eu senti do Pavon, eu acho que quando for um jogo, que nem o do Bragantino, se ele for lateral, eu acho que ele vai fazer uma boa proposta, vai fazer um bom jogo, mas quando é um jogo mais defensivo, em algum momento ele vai sentir, porque se for um Sim. ponta rápido que nem um Carboneiro, um cara de muita qualidade, ali ele vai acabar pecando. Ontem ele Eu acho que é sentiu o o jogo. É, Sentiu o jogo ontem, ontem. sentir o ontem jogo. foi muito explorado ali, tá ligado? Mesmo, Sim, e mesmo sem o Bernabé, né? Tipo, no ataque ali, mesmo o com o Alex Alex. apoiando, que, meu, apoiava ali sempre pela esquerda, e, tipo, cara, o Pavon tava, tipo assim, não é que tava tomando sempre nas costas, tá ligado? Mas, meu, Exato. ele tava sempre, tipo assim, nunca tava com uma vantagem no lance, tipo, isso que eu quero dizer. Ele, Sim. ele nunca conseguia, tipo, estancar aquele lado, sabe? Era sempre, tipo, algum perigo, assim, que o Grêmio tinha que ficar de olho. Eu acho que, tipo, seria a peça a ser melhorada, né, enfim. E, meu, pelo lado do Inter, tipo, esse jogo acabou me preocupando, porque é o seguinte. Cara, depois do jogo da ida, era muito difícil o Inter voltar, tá ligado? E não necessariamente, tipo, o jogo da ida não me preocupou tanto, porque, cara, dadas as circunstâncias, tipo, o cara foi expulso aos 30 minutos, entendeu? Dadas as circunstâncias de casa, a gente tomou um pau ali, mas, tipo assim, dá pra relevar, sabe? Só, eu achei só um problema, esse empate. Bah, esse empate pra mim foi muito ruim. Eu esperava pelo menos tipo um 1-0 ali, um 2-0, tipo, o time criando, tendo chance e tal. E, cara, é aquilo, tá, teve chance, teve bastante, só que, meu, eram chances que nem, tipo, nem foram chutes a gol, ou algumas chances que tipo assim, não fez, tá ligado? Não fez o que tinha que fazer. E isso em uma partida onde só atacou, tá ligado? O Inter só tinha que atacar, sabe? E, meu, então eu acho que é meio preocupante, tipo, deixou, igual o Pedro falou, escancarado as falhas do time do Inter, que era uma coisa que eu não estava pronto para ver de agora, sabe? Eu achei que ia demorar pelo menos um pouco mais, assim, até eu ter até eu começar a me assustar com o que eu tava vendo, mas, meu, já nesse joguinho aí já fiquei um pouco preocupado com o futuro do time no Brasileirão. O que tu acha daqui pra frente, Léo? Tipo, tu acha que esse Grenal tende a destruir, assim, tipo, não destruir, mas tende a ser, tipo, repercutir negativamente pro jogo que tem agora contra Galo. Portugal? Galo lá. Ou tende a, tipo, ser, sei lá, meu, mobilizador, assim, tipo, bah, agora a gente tem que fazer valer, tem que ter sangue nos olhos. Meu, eu acho que o Pesolano tá com um controle muito forte do grupo, tá ligado? Tanto que meu Inter entrou pilhado cara, muito por conta dele, tá ligado? E, tipo, ele fez um bom trabalho ali, tipo, tá, claro, o cara entrou na onda da FGF, tá ligado? Criticar.
Mas, meu, é o que ele tinha ali à disposição para dar aquela blindada no grupo, meu. Pra Não tem mobilizar, isso. eu percebi isso também. Estrategicamente, tipo, com certeza era a opção mais plausível, tá ligado? Mesmo que seja meio lunática, é o que tem que ser falado, tá ligado? Tem que ter uma pressãozinha, não? Tipo, Claro. é meio protocolar, entendeu? Não tem que fazer. É protocolar, tem que ter isso, tá ligado? Eu acho que, cara, eu acho que o time tá fechado com o Pesolano, tipo, o problema não é falta de união ou desconfiança dentro do elenco. Acho que justamente o problema é a gente ver que tá na falta de material humano a melhora do Inter, tá ligado? Tá ali, tipo, cara, e o Inter não sei se vai conseguir contratar. Tem que esperar, meu, o Inter tem que torcer pro Matheus Bahia vir fazer, tipo, um ano bom, ter algum reserva ali do Bernabé. Senão, cara, vai ser aquilo. E eu acho que esse que é o problema do Inter. Tipo, não é falta de motivação, não é o elenco que vai largar. E sim peças. Tipo, o time ser bom, ter peças, dar opções pro Pesolano jogar. Porque, cara, ele tá muito atado a alguns jogadores que ele sabe que se ele botar outro ali já pode comprometer uma partida inteira, tá ligado? Cara, o Inter tem que levar com exemplo o que o Grêmio fez depois do 4-2, que é talvez recalcular a rota, mas não querer a cabeça do Pesolano. O fato de ter tido muitos problemas de arbitragem faz com que o Inter meio que esconda, bote embaixo dos panos alguns problemas que estão evidentes, que é principalmente de material humano, que nem o Léo falou. O Inter terminou agora a janela internacional. O Inter não fez nenhuma contratação de peso para a zaga, para suprir o Vitão. E tá surgindo alguns rumores de que agora na janelinha, que é dos interestaduais, eles vão atrás de um zagueiro do Novo Horizontino. Então eu separei aqui, eu vou compartilhar a tela rapidinho, ver se vocês estão conseguindo ver. Vendo? Sim. Sim. Tá, eu abri aqui o plantel do Inter dessa temporada. E, cara, os goleiros não tem muito o que falar. Eu acho que o Rocher é um goleiro fraco pro tamanho do Internacional. É um goleiro que compromete. E ter o Está Antony na fraco. reserva. Não, A Spear também tem opção. desde o Esqueci início do eu Spear. falei que o Rocher era fraco, cara. O Rocher, cara, não me desce. Mas o Rocher maior está problema tá fraco. aqui, ó. O maior problema pra mim são os zagueiros colorados, tá? Cara, tem 5 nomes no plantel principal. Cleiton Sampaio, Félix Torres, Gabriel Mercado, que vai fazer 39 anos semana que vem, Juninho e Vitor Gabriel. Cara, não tem como, sabe? Deixa eu até parar de compartilhar. Eu Cara, a queria zaga só do Inter é mostrar horrível. isso. Não tem Não, o como. cara só fez questão de mostrar a cara, né? Não, era isso que eu queria falar. Cara, Meu, é que o Lúdico, eu acho que o Lúdico foi muito bom pra gente ver que a zaga do Inter é uma merda. Meu Deus, Isso, cara. isso é aquele, tipo, e eu não quero. Não, tem que assustar, me desculpa, tem que assustar o torcedor colorado. Isso é aquilo que daqui uns 5, 6, 7, 8 anos o Inter vai ter aquelas imagens, tipo assim, ah, olha o time do Inter de 10 anos atrás. E tu vai olhar e falar, meu, quem são essas pessoas? Ou melhor, como é que o nosso time não jogou a Série B, sabe? Porque esse é um elenco de segunda divisão do futebol brasileiro. O Inter, tirando alguns jogadores que, na minha opinião, aqui, ó, Paulinho Paula, Alan Patrick, Borré, Carboneiro, até o próprio Vitinho, tirando esses, pra mim o resto do elenco é todo um elenco de Série B, cara. É um elenco de time que briga pra cair e um time que tá jogando atualmente Série B. O que é assustador, sabe? Não tem o que fazer, tipo, não adianta o time estar fechado com o Pesolano, se o Pesolano, quando precisa, tem que colocar o Cleiton Sampaio na zaga, sabe? Não adianta, tipo, motivação vai até certo ponto, mas qualidade com a bola tem que existir. Ainda mais por uma sequência de jogos, pô, a gente avisou que a sequência de jogos do Inter ia ser muito dura no começo do Brasileirão. E tem chance, se o Inter não pontuar agora contra o Galo, do Inter ter feito 2 pontos em 15. Isso é preocupante, cara. Vai lá no sintético. A crise se instaura, né, cara? É numa dessas. É. E vai vir os dois times depois de tomar tomar Não. uma ruim, né, cara? Um Só tomou que um um pau. tomou uma ruim no box, né? Um tomou um pau. Cara, mas eu não sei. Eu queria deixar evidente isso, sabe? Que, cara, o elenco do Inter é fraco e o Inter não se programou pra fazer uma janela decente. Quem foram as contratações desse ano? A gente fez ali depois, o Léo comentou, acho que há uns 2 episódios atrás, da janela do Inter. Cara,
Alejandro é o reserva do Borré, tá ligado? A gente viu que o Alejandro ontem não consegue nem dominar uma bola. Então é preocupante o rumo que o Inter tá tomando essa temporada. E tipo assim, cara, a zaga anda comprometendo realmente demais, tá ligado? Que, cara, tá, tipo, não tá, digamos que não desse o pênalti ali. Cara, se o Inter às vezes vai pra um 0x0 no intervalo e volta naquela vontade, cara, quem disse que não aparece tipo um golzinho ali logo no começo e tal? Não, é igual eu falei, tá, buscar o resultado era muito difícil, mas buscar uma partida digna. E, cara, tomaram um gol, tipo, um escanteio bizarro, aí tomaram um gol que acabou, tá ligado? E esse ano, cara, esse ano cada gol, cada ponto vai valer ouro pro Inter, mano. E a Sim. gente não pode se dar o luxo de perder partida por erro individual, por erro de zaga, tipo, pegar um jogo que tá ganho e dar um empate, perder 2 pontos. E é isso que tu ter uma zaga limitada te proporciona, mano. Te proporciona. Não, não adianta. E, tipo, cria uma frustração, tá ligado? Meu, Mesmo ele vocês. sendo atletas profissionais, cara, cria uma frustração. Mas a gente tá lá jogando, jogando, jogando e, cara, tu sabe que tu vai tomar, sabe? Tu tá lá no ataque ali, produzindo, meu, cara, meu, correndo, correndo. Daí num escanteio, tipo, que ele não tem culpa, toma gol. Tá ligado? Isso todo jogo, cara, vai minando um pouco o psicológico, né? Isso custou um empate contra o Remo, cara. Tudo bem que a gente falou, o Remo lá é difícil, mas é o Remo. O elenco do Remo é horroroso. E isso custou uma defesa ruim, um goleiro inseguro, custou uma vitória que era fácil. Eram 3 pontos que o Inter já poderia estar fora da zona do rebaixamento, sabe? Então, essas coisas que o Inter tem que se preocupar, sabe? O Inter não tem que se preocupar com a arbitragem, com o abaixo-assinado, que inclusive eu já deixei eu assinei o abaixo-assinado. Mas o Inter não tem que se preocupar com isso, o Inter tem que se preocupar com a bola, cara. O time do Inter não está jogando futebol. O Pesolano eu acho um bom técnico, tá? O Pesolano tem ideias muito boas. O Inter fez 2 jogos muito bons, principalmente contra o Palmeiras e contra o Flamengo, nesse Brasileirão, no caso. Só que falta muita coisa, cara. E daí ter que ouvir que o Inter só perdeu o Gauchão por arbitragem e só perdeu pro Grêmio de 3-0 por arbitragem, cara, isso acaba tirando o peso do elenco limitado do time, sabe? É complicado. E eu acho que dá pra gente falar das polêmicas de arbitragem, né? Eu acho que dá pra gente deixar Eu ia os falar. ouvintes putos. Porque, cara, eu assisti o debate raiz hoje, óbvio, eu acho que só, meu, tinha que ser assistido o debate raiz, tá Não, ligado? não dava pra pular. Hoje Hoje não tinha era como. pra. Se o cara quisesse aumentar o nível de cortisol na cabeça dele, era só ligar o debate raiz. Ei, me irritei tanto, cara, me irritei tanto nessa merda desse programa, cara. Porque, tipo assim, é um lado falando uma verdade absoluta, o outro falando uma verdade absoluta e eles não chegando em lugar nenhum. Então eu sei que o que a gente falar agora vai irritar. Algum ouvinte vai ficar irritado com alguma coisa que a gente falar agora, então eu vou deixar nosso host organizar. Não, cara, acho que a gente podia fazer tipo lance a lance. E eu acho que a gente tem que começar com o mais Cronologicamente. polêmico. A gente tem que começar com o mais polêmico, que foi o suposto pênalti que foi marcado em campo e revertido pelo VAR. Ontem, ainda quando a partida estava 0-0, que é um lance que, conforme os colorados alegam, podia ter mudado tudo. E podia ter mudado tudo mesmo. Podia. Que foi Vai. antes do gol do Grêmio. O gol do Grêmio saiu o quê? 5 minutos depois, né? Sim. Então podia sim ter mudado a história do jogo pra quem acreditava. Cara, vou começar falando, tá? Vou Tem começar direitos. falando a minha visão. E, cara, vou até, tipo, ser bem pragmático, tá ligado? Tentar ser o mais pragmático possível, Quem achar tá? que não foi pênalti é mau caráter. Não, Canalhas! vou ser muito pragmático. Cara, pra mim, se ele deu em campo, ele não tinha vestígios pra mudar no VAR, tá ligado? Meu, pra mim é um lance, tipo, que na velocidade que foi do jogo, não tem como não ser marcado, tá ligado? Meu, o Alan Patrick, cara, ia entrar pra bater, e veio um cara rolando, e outro cara, tipo, por trás ali, encostando, tá ligado? Meu, pra mim, tipo assim, meu, ele apitou, tá, foi lá no VAR. Meu, o que que ele viu no VAR, tipo, de muito óbvio, tá ligado? Desculpa, tipo, eu não consigo ver nada de óbvio ali naquele lance pra fazer mudar a decisão, mano. Isso que pra mim, tipo, isso pra mim é o mais brutal, tá ligado? E, cara, pra mim essa é a máxima de todos os VAR, todas as vídeo revisões da história dos esportes, meu.
Cara, o árbitro só vai mudar se ele ver um bagulho que vai dar certeza pra ele. Eu não consigo entender o que que ele viu ali, entendeu? Eu não consigo entender, mano. É que é, tipo assim, eu entendo o ponto do Léo, e aqui eu vou fazer o advogado dos vermelhos. Que é o seguinte, cara, pra te compreender, tipo assim, eu vendo o jogo, pra eu compreender o que que tava sendo analisado pra não ser pênalti, demorou muito tempo. Tipo, Sim. eu já tinha achado, tipo, bah, é pênalti, eles estão só olhando o lance do Vieri. Porque, tipo, Sim. cara, no lance normal eu também achei que foi, e eu demorei muito pra entender onde é que tava, tipo, o asterisco, assim, tipo, ah não, não é pênalti por causa disso. E Então nem os eu acho. comentaristas conseguiam falar, cara. Ninguém tava falando na TV qual que era o problema, tá ligado? E agora eu vou te dizer como é a única forma que vai ter de moldar a minha opinião é ouvir o que que foi falado no micro, no tipo pela comunicação, porque se o árbitro de vídeo chamou e disse assim, olha, tem o Monsalve chega antes, o Monsalve chega com o pé antes e não tem contato em cima. Tipo, se o VAR disse assim, pra mim não foi, se ele foi muito rápido que pelo menos na minha cognição, né, tipo, minha cabeça, minhas sinapses não entenderam na hora. Mas se o cara do VAR foi tão rápido assim para explicar pro juiz de campo, daí eu acho que seria que o VAR sim poderia intervir. Cara, eu acho, tipo assim, ó, pra mim a máxima do futebol é PVC falou que não foi, não foi. É o PC, mano. É isso, Não PC, é o PVC, o PC, isso, PVC errei as Colorado, mano. siglas. Errei as siglas, PC de Oliveira. Cara, se o PC de Oliveira falou que não foi, não foi. Eu vi umas outras análises também que falaram que não foi. Beleza. Não é Cara, colorado. no momento do jogo, falar a minha mesma visão que eu tive do Tomás. Cara, no momento do jogo, quando eu vi o lance, primeiro momento, é pênalti, 100%, não tenho dúvida. Inclusive, vendo o replay, cara, pênalti, pênalti. Quando o Pedro mandou um gif pra mim, pra gente no grupo, esse gif foi muito esclarecedor. Porque, cara, o momentum. Cara, tem muitas camadas esse não pênalti. Que não foi. Cara, vamos ser. Eu sou uma pessoa 100% honesta. Bom, é minha opinião, tá ligado? Pra mim não foi pênalti. Alguém agora escutando o podcast falou, Não, tudo não, bem. foda-se essa merda aqui. Aquela Pode me xingar, não tem problema. Eu vou dar minha opinião. Eu sou um cara Cara, muito botou na mão honesto, no cara. peito. Não, com a mão no peito. Cara, aqui ó, eu defendo as cores. Eu juro. Cara, se o Grêmio tivesse roubado, se fosse um lance roubado, eu não teria problema nenhum em falar que foi roubado pra caralho, é isso aí. Eu concordo com a opinião do Léo, realmente. No momento do jogo ele não tinha porque ele ir pro VAR, que, pô, naquela velocidade. Só que, cara, revendo o lance em câmera lenta, cara, são muitas camadas. É o desarme do Monsalve, é o Alan Patrick caindo, o Gustavo Martins chegando na mesma hora que ele tá caindo, então, cara, é tudo muito. São milissegundos ali. Que na câmera lenta o cara conseguiu ver que não foi pênalti, na minha visão. PC de Oliveira falou e o Sou do Apito, que utiliza o método do Péricles Bassols, Tá no cu. também cravou que não foi. Meu, é que, tipo, eu acho que o que mata o lance realmente é o fato do Noriega chegar antes na bola. E eu pensei, tá, o Noriega chegou antes na bola, mas o Gustavo Martins rolando pra mim é pênalti. Só que naquele ângulo de trás dá pra ver que existe um contato por cima do Monsalve, mas não é um contato forte, e dá pra ver na câmera que é um contato de jogo. E o que acaba derrubando o Alan Patrick é que ele já tinha armado o chute e na hora do desarme ele vai se desequilibrar, porque ele tá num pé só, ele vai se desequilibrar. E daí dá pra ver que ele já tá caindo no chão quando chega do nada o Gustavo Martins rolando, tá ligado? E leva ele junto. E então o que derrubou de fato ele foi o desarme na bola. E cara, eu vi muita gente comparando esse lance com o pênalti do Flamengo no Inter, que eu não sei se vocês vão lembrar do pênalti do Bernabei no Samuel Lino, eu acho que foi, não lembro se foi no Lino, que o Bernabei pega a bola e depois pega o jogador do Flamengo e aí sim o juiz dá pênalti. É um lance que é parecido pelo fato do defensor ter pego na bola antes, só que o Bernabei ele vai com as travas no tornozelo do Lino, o que é um ato temerário, né? Temerário. Diferente do lance do Monsalve, que o Monsalve vai só na bola e daí por conta do tranco acaba caindo. Eu não acho pênalti, eu me irritei muito hoje em programas de debate, mas eu, se fosse contra o Grêmio, estaria chorando igual, estaria brigando, estaria esperneando, falando que foi pênalti, mas, cara, tipo,
Diferentemente, por exemplo, do lance do Arthur, que eu reconheço que talvez poderia ter um cartão vermelho, e na hora eu achei que tinha sido cartão vermelho, Concordo. esse é um que eu defendo que não foi pênalti. Tipo, eu assumo quando roubam pro Grêmio e esse caso pra mim não achei. Cara, agora em falando do lance do Amuso, tá? Eu acho que manteve-se o critério da cotovelada. Manteve-se o critério. Uma anulou a outra. Ficou elas por elas, um amarelo pra cada lado. Entendeu? É que se ele desse esse cartão vermelho, que pra mim, na minha opinião, era pra vermelho, mas eu vou explicar depois porquê, mas se ele desse esse vermelho, meu, é capaz de virar uma guerra ali dentro, tal qual foi Cruzeiro e Galo, ou É, do Inter cara. abandonar o jogo, mano. Cara, não voltava, Sim. não voltava pro segundo tempo. Não, não é Não nem volta. o Eu Inter acho que seria nos 4 minutos de jogo, mano. abandonava. Eu tenho certeza, cara, que acontecia isso. Na Qual que é a tua moral, velho. opinião, Léo? Ali. Não tem como dar vermelho no lance, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Tipo, cara, mano, vou dizer por quê, tá? Meu, tipo, é aquele encontro ali que, tipo, tá, meu, ele não faz, tipo assim, meu, não é aqui, tá ligado? Meu, se fosse aqui, ó, meu, Não, ele vai, tipo, meu, dar aquela peitada que, meu Deus, mano, todo mundo que vai bater de frente no cara sempre dá aquela ali, tá ligado? Meu, e pegou, tipo assim, ó, tipo, deu aquela raspadinha, tá ligado? Deu aquela, tá ligado? isso Eu foi tenho uma o proposta. Charles do Bronx. Exato, mano. E tipo assim, cara, não. Cara, pra mim, tipo, não tem como o cara vermelho direto ali, ia ser muito brutal, tá ligado? Ia É. ser, tipo, ia ser, tipo, cara, como é que eu posso dizer? Meu, tu tem que já ter algum pensamento de, tipo assim, ah, não, vou expulsar. Tipo, já tem que saber que o cara tá na maldade, tá ligado? Tipo assim, o Richard tá só na maldade ali, quer bater no cara, tá ali, dá o lance. Mas, o jogo tinha acabado de começar. Tipo, foi uma pegadinha um pouco mais porrada, tá ligado? Meu, amarelo, fala pra não fazer de novo e deu, mano. Segue o jogo, tá ligado? Segue o jogo. Eu tenho uma proposta. Cara, vamos jogar um fute. Léo contra. Eu num time, Léo no outro. Vou chegar, vou chegar assim nele. E segue o Amarelo, jogo. E segue o jogo, amarelo. gurizada. Amarelo. Amarelo. Porra. Quase quebranha, mano. Cara, eu quase quebrando tua mandíbula. Não, mas cara, Não. eu não. Não, meu Deus, mano, não. Aí, meu Eu não Deus tô do com esse céu, discurso, Fernando. Mas a minha única calma. dúvida, Léo, genuína, tá? Cara, não tinha nenhuma bola em disputa, mano. Tipo assim, o juiz já tinha pitado, não tinha nada. Ele só levantou e o Ronaldo veio e soltou o braço. Isso não é agressão, mano. Tipo, esse é meu pensamento. Porque não tinha bola em disputa. Ele só foi pra agredir a Muso, mano. Meu, mas aí, tipo, cara, aí começa a ver, tipo, tu acha que todo lance, tipo, que tem empurrão fora da bola é expulsão. É que eu não achei que foi um empurrão, eu achei que foi um pouquinho a mais que um empurrão, mano. Não, Porque. sim, tipo, concordo, tá ligado? Concordo. Ó, eu sou da teoria do cartão, esse é aquele cartão laranja. Laranja. Tá, Cartão tá. laranja, cartão laranja. Meu, não tem, tipo assim, cara, como é que eu posso dizer, mano, ele dá o, tipo, pra esse tipo de falta ser vermelho direto, tem que ser, tipo, porrada, tá ligado? Tipo, mas uma porrada, tipo, que tu vê que o cara tá na vontade de machucar. Meu, ele tava na vontade de dar um cagacinho, tá ligado? De dar, tipo, meu, é igual o Thomas falou, cara, jogo quente, tá ligado? E foi volta pela aquela bolinha de letra, tá ligado? É, não, Meu, isso é estava aquela, na cara. Isso estava é na aquela cara. entradinha, meu, aquela entradinha ali pra, tipo, a Musu se aquietar, tá ligado? Mas o que eu acho que deve ter passado na cabeça do Ronaldo é tipo, bah, esse pau fiz merda, mano. Porque, tipo assim, se expulsasse não estaria tão errado. Vamos ser sinceros. Se expulsasse não seria o maior absurdo do mundo. Na minha opinião, se esse lance tivesse acontecido Aos aos 30 30 do segundos. segundo É. tempo, eu acho que eles iam dar vermelho pro Ainda no Ronaldo. primeiro, meu. Eu acho que aos 30 do primeiro. Cara, que era tipo 5 minutos de jogo, meu. É, isso que é foda, tá ligado? Isso Tipo, que eu é acho que ele horrível. se acobertou por causa disso. Cara, não existe juiz num país que teria coragem de dar esse vermelho. Não, eles, cara, ia ser morto. É, Era o Rafael Klein, né, ontem. Ele ia ser morto, é. mano. Ele ia ser morto. Não, meu, é que, tipo, o que eu acho, tá ligado? Meu, inclusive, estou vendo o lance de novo, tá? Inclusive, meu, estou vendo o lance de novo. Cara, ele tem, tipo assim, a bola não estava em disputa, tá? Ah, não, 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 não. Tu não vai falar que Parado ele. o jogo. Tinha parado o jogo. Mas, meu, o Amuso tava ali brincando com a bola no pé, tá ligado? Meu, e assim, ó, e é o que eu falei, tá?
Ó, se tivesse esse movimento aqui, ó, tipo, É, aí é expulsão, tá ele- ligado? Aí não tem. Mas, meu, ele vai, tipo, ele vai com o corpo junto e só botando aquela proteção, tá ligado? Só o Só botando aquela cotovelinho. proteção. Tipo, ele não joga o braço, tá ligado? Ele vai com o braço parado e joga o corpo, tá ligado? Isso, Cara, eu gostei muito do movimento do Léo. Eu acho que a gente pode começar a aderir esse tipo de movimentação quando a gente quiser dar cotoveladas. Tipo assim, em vez de fazer esse movimento, a gente vai assim. Vai, A gente vai, vai de vai encontro. de encontro. É porque é mão exato, colada, meu. né? É E cotovelo essa, tipo, colado. mas tem gente que é essa diferença do dar um amarelo ou dar um vermelho, tá ligado? Mas agora minha dúvida, tá? Por que, tipo, agora só indo pra outro lance que não é tão polêmico, porque foi no final do jogo, mas vocês viram a cotovelada do Wagner Leonardo? Porque eu não consegui ver aquela merda, porque aquela câmera que botaram no VAR eu não consegui enxergar, porque eu não sei até que ponto a do Wagner Leonardo também foi pra vermelho, mano. Eu vi uma mão na cara. Eu tinha visto um antebraço, assim, tipo, um aqui, ó, na cara. É que não, a câmera que eles sei usaram lá, foi velho. muito merda. Tipo, eu Cara, achei essa foi pênalti, mas eu não sei se era pra expulsão, essa mano. foi Eles só pra compensar, compensaram. mano. É. Ah, Totalmente. mas Cara, essa. é que Tipo eu. assim, não é pra compensar. Não É, é pra não. compensar. Foi só pro. Meu, foi pro Rafael Klein. Foi justamente, tipo assim. Não, porque Eu aquele fiz. lance foi só pro Rafael Klein se tentar. Eu dei o vermelho, dei o pênalti. Mas, tipo, É ali isso, é tinha, verdade. tipo assim. Meu, tá, talvez o vermelho. Ah, mano, é que é, tipo, pra mim esse que é a diferença, tá ligado? Que é esse aí que ele que tá fazendo, tipo, é aqui, tá É o ligado? gatilho, é o É gatilho. o, tipo, é a porrada, tá ligado? É a porrada. Tanto, tipo, por isso que tipo, é igual o lance do Arthur, tá ligado? Tipo assim, o lance do Arthur no primeiro jogo, eu ainda, tipo, no começo achei que era muita expulsão, agora eu já vejo que, tipo assim, é um lance que, meu, é um lance que o cara usou um pouquinho mais da força, tipo, é óbvio, meu, ele deu uma soltadinha ali, mas também, tipo, O nada amarelo demais. tava de bom tamanho. Tipo, tem que dar o amarelo, tá ligado? Tem que dar o amarelo. E eu acho que, tipo, a diferença tá aí, tá ligado? A diferença tá aí. Eu acho É, eu muito acho engraçado que. quando os ânimos estão à flor da pele. Porque, tipo, cara, na hora do lance eu só lancei esse no Whats. Vermelho no mínimo. No mínimo, tipo, Imagina o que é o máximo, tá ligado? Gancho desses 10 jogos, tá ligado? Mas o Baldasso pediu 10 jogos pro Arthur depois da cotovelada do Arthur. E, cara, agora que a gente tá se encaminhando pro fim, quase 50 minutos de episódio, senti falta de uma porradaria sincera. Tal qual foi Galo e Cruzeiro, que Meu, fizeram uma das coisas mais bonitas do futebol brasileiro dos últimos anos, mano. Cara, eu sou contra a violência. Sim, Mas, sim. O cara, ECP. eu acho que uma trocação franca teve algumas covardias no meio. Convenhamos. teve Teve, crocodilagem. teve Teve croco- O crocodilagem. Lianco foi o que mais tomou crocodilagem. teve pilantragem. Mas, cara, pra mim, eu acho que cada um pode falar um pouco do que achou. E, cara, pra mim o melhor momento. O seu melhor momento. Cara, pra mim o highlight, não sei pra vocês, mas pra mim o melhor momento é o é esse. É o cara que tá simplesmente calma, gurizada, calma. Calma, gurizada, para de brigar. Caiu um cara do Cruzeiro na frente dele, ele dá uma bica. Foda-se, tá ligado? Me pega muito que, tipo, ele não pensou duas vezes, tá ligado? Ele não pensou, mano. É tipo assim, meu, eu acho que ele tava, tipo assim, ele tava na mentalidade de que ele ia tomar, tá ligado? Ele tava pensando, bah, se eu for pra briga, eu vou morrer, mano. Eu vou tomar, eu vou tomar. Aí, tipo, ele viu um cara cair no chão e pensou, meu, desse não tem como eu tomar, tá ligado? Tá no chão é bola, Ele foda-se. sentiu o O cara gostinho, tava- né, meu? Aqui ele tá tipo com a bandeira branca na briga. Tipo, bah, ninguém bate no cara, ele tá de bandeira branca. Cara, naquele viu que ele podia atacar, ele já escondeu a bandeira e tipo, agora eu sou. Agora eu entrei. Mas, gurizada, a gente tem que falar que o MVP dessa briga foi o KJ, né, mano? Nossa, cara, Ele apanhou. Tomou sim. o chute do massagista ali, acho que era o massagista do Galo, foi no KJ. Mas ele bateu, hein? Nossa, tem um que ele puxou o cara Cara. pelo colete e deu dois, assim, ó. Tum, tum, Cara, tem uma seguido. sequência dele. Tipo, ele mete duas em Voadora. sequência. Cara, Cara, brutal. absurdo. Então, eu acho que ele ganhou o MVP, mas pra mim o meu highlight da briga foi a narração da GETV, mano. Que começa, tipo, o cara falando, não, gurizada, a gente. Tava que nem o Fernando agora, tava que nem o Fernando há 2 minutos atrás. Cara, a gente é contra a violência, a gente é contra as brigas, a gente não quer isso e tudo mais.
Daí foi passando, ele falando, não, olha que horror, que horror. Daí ele fala, ó o Hulk ali, ei, o Hulk deu um no Vidalba, ei, o Vidalba. Daí ele começa a Ele narrar, começou a narrar, tá ligado? e, tipo, com muito mais tesão que ele narrava o próprio clássico, tá ligado? Então eu acho que isso, tipo, todo mundo que tem Twitter, ou todo mundo que tem rede social no geral, passou pelo menos uns 20 minutos vendo vídeos de ângulos diferentes dessa briga, cara. Exato. O Cara- engraçado foi ver aquelas edições da briga, tipo, que com, tipo, os sons de desenho animado, tipo, o cara dá um soco, dá um boing. Ou Mas briga ao som de Linkin Park. Eu vi esse. Ah, esse eu vi, não tem como não ver, Esse é É o mano. clássico. Cara, mas a sorte do pessoal do Cruzeiro é que o Hulk não acertou um soco, né, mano? Ele não acertou nenhum. Porque se ele acertasse um, cara. Teve um que o Lianco tomou nas costas, acho que foi do Júnior Alonso, que o cara deu um. Mano, o Lianco tava parado, ele tomou no orelhaço, assim. Se o Hulk dá um desses, o cara apaga, mano. Foi o Christian. Acabou, O Christian, ele tava, tipo, fazendo o supercharge. O soco, tipo, ele tava carregando o soco. Super No vídeo ele tá, tipo... Daí quando dá uma hora ele pula. Cara, é loucura. E o engraçado, eu peguei aqui a nota que o Atlético postou no Instagram. Cara, se tu... aqui, o Clube Atlético Mineiro e seus jogadores são contra a violência e tal. Cara, os comentários é só favorável à violência. O Galo da Zoeira botou máximo respeito aos envolvidos. Aí teve uma que colocou, tá maluco? Melhor momento da partida. Estão de parabéns. Cara, vai estar no cu. Tem um comentário nesse post que é. Pelo contrário, tem que punir quem não brigou. Cara, muito foda, velho. Cara, Melhor o mais briga foda. dos últimos tempos. Cara, 23 expulsões. Isso é loucura. O jogo na história com mais expulsões, cara. Isso é uma loucura. E aconteceu no Brasil, Galo e Cruzeiro. Isso venceu o Grenal do fim do mundo, né, mano? É, exato, meu. Isso que eu ia trazer aqui, cara. Foi preocupante, meu. Foi preocupante. E, cara, tanto que um dos meus questionamentos contra a arbitragem é que talvez, tá? Talvez teria sido um dos dias mais históricos de brigas se aquele jogo do Inter do Grêmio tivesse pegado, tá? Meu, tiveram muita sorte que o jogo não tava pegado. Porque, meu, se aquilo ali termina num 3-1, Porra, o Grêmio sendo campeão, o pau ia comer, tá ligado? Bah. Meu, ia ser loucura, cara, ia ser loucura. E, meu, só, é igual o Pedrinho falou, só elogios ao narrador, tá ligado? Eu já vi até uns comentários que estavam classificando, né? Se fosse outros narradores, os narradores da agenda woke, tá ligado? Que, meu, tipo assim, cara, tem que parabenizar a transmissão, tá ligado? Porque, meu, eles perceberam que, tipo assim, e, cara, aí até eu concordo, tá ligado? Se tá envolvendo só os jogadores e direção ali, tem que deixar a câmera lá, tá ligado? A não câmera tem arma não tem branca, né, torcedor. Léo? E Não não tem tem arma criança. branca. tá ligado? Uma coisa, Não tem uma criança, coisa- tá de boa. Não tem criança, não tem Exato. mulher. Exato, É broderagem. 5 minutos exato, sem perder a aí- amizade. Aí é porradaria franca, e tem que narrar, tá ligado? E tem que narrar Exato, mesmo. cara. Porque, tipo, no UFC tem narração? Tem. E é legal a narração, tu fica entretido, cara. E o que eu gostei é que, normalmente as brigas nos esportes no geral, tirando, sei lá, hóquei, beisebol, não tem muito soco. Bah, ontem o que mais teve foi soco, cara. Eu sinto falta disso, os caras armados aqui, ó, e, tomando soco e dando soco. Porque normalmente tu vê, um pontapé, um empurrão. Não, cara, até pegaram a cara do Everson e jogaram na trave, mano. Montou 5 cara, caras do Cruzeiro nele, velho. E pior que foi que bizarro, narração. tipo assim. Pior que, cara, o começo do vídeo, tipo, a partezinha do Everson, tá ligado? Que ele começa a briga, é muito boa, porque dá pra ver claramente que, tipo assim, ele tá num ódio. Tipo, ele tá num dos maiores ódios que, tipo, ele já deve ter sentido no meio de uma partida, tá ligado? Só que ele ainda assim, tipo, pensou, cara, eu não posso pegar e, tipo, dar um socão, tá ligado? E, meu, e daí ele começa, tipo, a se jogar no Fugiu, cara. mano, ele fugiu, O mano. joelho. Meu, o cara começa a, tipo, se jogar em cima, tipo, botando peso, como quem diz, não tô batendo direto, tô, tipo, jogando meu peso e tal, não sei o quê. Daí foi pros caralho. Só que aí depois, no final, ele viu que ele perde a linha, tipo, bota o joelho na cara. Muito Ah, foda, cara. muito foda, mano. Cara, que sensacional isso. Tipo, eu acho que foi a maneira perfeita de terminar o domingo. Porque, tipo, os gremistas felizes com o título ficaram mais felizes ainda vendo a briga. Os colorados tristes com a derrota ficaram um pouquinho mais felizes vendo a briga.
Então, assim, ó, cara, que tenha mais brigas assim. Não que o SCP esteja a favor, Não, Não esse tenha, seja a mas favor. se tiver que sejam bem narradas, que sejam com que sejam justas. roteiro Justas. Que sejam, ó, todo mundo Frente a na mão. frente. É aquilo das torcidas organizadas, cara, que é aquelas brigas que, cara, se alguém cai no chão, ninguém vai bater. Acho que foi o Léo que trouxe uma briga de torcida organizada que os caras se aplaudiram depois porque foi honesto, tá ligado? Exato, meu. Cara, o único problema é que, infelizmente, tipo, aquele papo ali de, tipo, jogos de torcida mista ali, não vai voltar, tá ligado? Pelo É, menos no acabou. futebol mineiro, Cara, não vai mas voltar. não pode envolver torcida, meu. Tem que ser só no campo. Só no Exato, campo, só no campo e Não com pode só com envolver jogadores. arquibancada, meu. Cara, Jogadores e comissão técnica, cara. Só que daí tem que combinar, meu. A crocodilagem é foda, porque, tipo, é muito legal. Tu vê o, tipo assim, ó, meu, quem que tava? Acho que era o Lianco caindo no chão, chegou o Mateuzinho e deu uma bica nas costas dele, cara. Mas isso não dá, meu. Vamos Não. ter que ser justo, cara. Soco Cara, nas crocodilagem costas. não dá. Tem que entrar um juiz, tem que ter o quinto árbitro, né? O quinto Tem árbitro é que o que ter. entra na briga, que tipo é o cara que vai coordenar a briga, que vai Exato. definir as punições de uma forma mais justa depois da briga. É que nem o juiz do UFC, tá ligado? Quando o cara tá meio incapacitado, ele vai lá e separa. É. Pô, se o cara caiu no chão ali, tá de costas, tá com a cabeça no chão exposta, o cara vai ali e protege. Não, esse Claro. não. Só os de pé. Dá pra implantar as regras do hockey, né? Exato, exato. Cara, mas E uma agora- coisa, uma coisa pra finalizar esse assunto, não sei se vocês querem comentar mais uma coisa. Vocês pararam pra pensar que se esse time, os dois times, Galo e Cruzeiro, se eles mantiverem os seus plantéis, é improvável que esses jogadores joguem o Campeonato Mineiro do ano que vem. Pelo E, tipo, menos, cara, esses caras pelo vão pegar um menos 10 gancho jogos, de né? 10 jogos, no mínimo. Eu ia falar isso exato. Eu literalmente ia falar isso agora, Fernando. Que, vai ser tipo, foi uma baita briga, mas, cara, o gancho que vai vir disso aí, O isso vai preju, ser histórico, mano. tá ligado? Vai ser histórico. Eu só quero ver, tipo, justamente isso aí. Cara, quantos jogos cada jogador vai pegar? Será que, tipo, será que os caras vão começar a analisar o replay, tipo assim, ó, vamos ver quantos socos ele deu menos, quantos ele tomou mais, daí bota de crocodilagem. Não, cara, se o cara toma, se o cara toma Crocodilagem. 10 socos e dá 11, é muito melhor. Tipo, o cara se fudeu também, tá ligado? O cara tomou Mas bastante. eu acho que se o cara, deu 11 socos e tomou 10, mas um dos 11 que ele deu foi crocodilagem, aí pega mais gancho. Mais gancho. Eu sou a Cara, favor, e cara. aí, Eu acho assim, que tem que ter uma métrica pra gente avaliar as punições pro Campeonato Mineiro do ano que vem. Exato, eu vi- e o que me pega é que, tipo assim, talvez fosse realmente suficiente pra ter punições no Campeonato Brasileiro, tá ligado? Era isso Porque que eu ia foi falar, uma meu. brutalidade. Só que assim, se eles fizerem isso, acabou, tá ligado? Por pelo menos algumas semanas aí, Cruzeiro e Galo vão jogar com o quinto time. Com o Mamadi Cissé, que não brigou. Mamadi Cissé, que a gente falou no episódio passado, não foi pra briga. Ele não brigou porque ele sofreu um corte durante o jogo e teve que sair, né? Ah, não sabia disso. É. Melhoras. Mas o que eu ia comentar é que estão falando de levar esse caso pra STJD e tem chance dessa punição ir pro Campeonato Brasileiro também, tá? E aí Chance do acabou. Colorado. Mas acho que não vai ter Que seja julgamento semana pra que cá. vem. Espera o jogo. Espera o jogo contra o Inter agora. Tem que Tem dar que um joguinho jogar só, contra o um Galo joguinho. completo. É o último jogo, os caras vão jogar como se fosse o último jogo deles, tá ligado? Mas é isso, acho que a gente cobriu bem a parte mais importante do final de semana. Isso aí. Cara, eu acho que pra finalizar, rapidinho, Minutinho. Uraca. Hoje é rapidinho. Já vou trazer logo a notícia. No portal contigo.com.br. André Surak é esculachado após filmar tatuagem em região íntima. Abre aspas. Nojeira. André Surak foi atacada pelos internautas por colocar filho em situação constrangedora. Após filho filmar, eu não sei se eu falei que foi o filho que filmou. Não falou. É. Após filho filmar tatuagem em região íntima. Ah, mas é o basal dela, né, meu? Nada que a gente não tenha visto ainda, né? Tipo, o mais louco é que a gente traz tantas notícias do André Sorai que essa pra mim é uma das mais softs, tá? Vou trazer só um comentário. No vídeo, a loira surgiu deitada de bruços da maca, enquanto o rapaz fazia a filmagem do momento. Nas imagens que vazaram do Privacy da modelo, ele mostra a hora exata em que a frase inusitada é escrita na entrada do
na entrada do oco. Do De sua marrom? mãe. Do marrom. Faz o Pix. Estava escrito faz o Pix. A tatuagem é faz o Pix. Sim. Bah. Bah. É. Cara, vai tomar no cu, cara. E Imagina. novamente um erro só pra colocar aqui, ó. Nas redes sociais, a Miss Bumbum foi detonada pela atitude vexatória. Já Não tá foi errado Miss aí. Bumbum, apenas tá no errado. coração. É. Mas, cara, que loucura, mano. Imagina ter um Faz o Pix ali no. No bombom. No off-road. É brutal, mano. É brutal, cara. É brutal. Será que ela já Mas- perdeu a virgindade? A gente não falou sobre isso. Será que o Faglioli... Será que ela já perdeu a virgindade, mano? Ah, ela já deve ter feito um momento de núpcias Não- ali com Não o sei o Fagli. que. O Léo não sabe da notícia do episódio passado, né, meu? Meu, não fui atrás. Não fui atrás. Mas tipo, era uma notícia mais brutal ainda. Era mais legal, mano. Era mais legal. É, ela basicamente fez uma reconstrução ali do local. Ah, não, não foi essa, não. Não foi essa? Ela sei. deu um colar pra ele e o pingente do colar era com sangue da menstruação dela, cara. Cara, Caralho, velho. Que preocupante, mano. É isso que eu falei. Acho Aqui, que ó. acabamos por aqui, Chega. né? Que a gente tem que Nesse, encerrar. nesse clima bom, nesse clima amistoso, de briga, de colar, de. A gente saiu de um clima bélico pancadaria. E, Exato. cara, só pra falar, então, em pancadaria finalizar, sempre lembrar daquele podcast de torcida organizada em que o cara do Galo fala que ele não vai, ele não lembra quando foi a última vez que ele foi na padaria de chinelo. Só queria saber com essa. Ele tá Cara, muito bom, mano. Ô Tom, tu me deixa utilizar esse espaço que a gente tem no Escanteio Curto Podcast para eu fazer um anúncio. Um anúncio. Um anúncio marketplace. Tá? Ah. Um anúncio, tipo um classificados. Manda. Mas é anúncio, Meu. ó. Anúncio. Ó, anúncio quem quiser, tá? Eu vou leiloar aqui. Leiloar não, porque senão os caras não vão dar nada, né? Mas, meu, eu aceito propostas, tá? Pra quem quiser comprar. Em clima de Ancelotti leva o Neymar ou não pra Copa, tá? Eu fui pra minha casa em São Luís e, cara, achei uma figurinha rara aqui, tá? Copa América 2011, Neymar Rookie. Caralho, velho. Neymar Fudido, Rookie. mano. Meu, tá em uma condição meio ruim, tá ligado? Tem um arranhão aqui, tá meio um pouquinho amassada. Tem que Mas, classificar, meu, meu. figurinha Neymar Hulk aqui, tá? Copa América Argentina 2011. Meu, se alguém quiser dar alguma coisa, algum dinheiro, né? Alguma coisa não, tem que ser dinheiro. Algum tipo de dinheiro, Mata. meu, mande aí na DM ou sugiram itens de futebol que vocês têm que trocariam pela figurinha Rookie Neymar, tá ligado? O Rookie Neymar. Deixem nos Vale boga. comentários uma E troca ele tá de válida. moicano, tá? Ele tá de moicano, tipo, bizarro. E foi aí que a gente perdeu nos pênaltis pro Paraguai, hein, gente? É uma carta rara. Então deixem nos comentários trocas válidas pro Leonardo que ele vai entrar em contato. Ou dinheiro, não precisa ser só troca. Cara, antes, eu posso encerrar de um jeito lendo comentários, cara? Porque Por tem favor. um foi muito engraçado, cara, me desculpa. É que a gente pediu para as pessoas falarem sobre o Mamadi Cissé no episódio passado, porque a gente não conhecia muito sobre ele. E realmente teve um torcedor do Galo que falou: o Cissé o Cissé, sorte de vocês que estavam mal alimentados por causa do Ramadã, viu? Brincadeiras à parte, sou fã demais de vocês. José Ramon, torcedor do Galo. Salve, Mas Zé. aí Lorenzo Bagantini comentou pra mim esse comentário e foi sensacional. Estava sem dinheiro para voltar para casa após o jogo contra o Galo na arena. Por sorte, encontrei o Mamadi, que ao saber da minha situação me presenteou com um Fiat Mobi 1.0 2026. 0 km, para que eu pudesse retornar em segurança. Um grande exemplo de ser humano. Parabéns. E Gênio. essa mensagem é que fica. Ame o próximo. Isso Exato. aí. Isso aí. Mamad Cissé. Feito. Valeu, rapaziada. Segue a gente no Instagram, no Spotify, no TikTok, no YouTube. Tchau.